Irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. Essa série tem o tema Desafios de Viver em Família. O nosso intuito aqui é trabalharmos a respeito dos muitos desafios que nós enfrentamos no cotidiano, no sentido de desenvolvermos a família, de mantermos a nossa família, de alcançarmos aquilo que nós podemos denominar como uma família saudável. Eu acho que é claro para todos nós que nenhuma família aqui hoje ela está isenta de desafios. Todos nós temos desafios, todos nós estamos enfrentando em algum grau um desafio que precisa ser superado. E a nossa tentativa aqui através dessa série é justamente tratarmos alguns desafios a fim de fortalecer as famílias da igreja por meio dos conceitos, dos valores bíblicos. O tema da mensagem de hoje, dentro desses desafios, é a família guiada pela fé. Família guiada pela fé. Problemas. Você tem problemas? Eu também. Eu também tenho. E agora? O que fazer? Já que nós somos aqui dentro uma família que nos denominamos uma família de fé, uma família que tem valores da fé cristã, uma família que levanta a bandeira da fé cristã, mas que ao mesmo tempo, apesar de sermos uma família cristã, temos problemas, e todos aqui, quando eu citei essa palavra, problemas, provavelmente identificaram no coração algumas situações, algumas necessidades, algumas dificuldades e alguns desafios que, na sua particularidade, você está enfrentando, ou na família de vocês estão enfrentando. E aí surge a pergunta: ok, eu sei que eu tenho problemas. Eu sei que eu tenho muitos desafios dentro de casa, na família, seja relação marido e mulher, seja relação pais e filhos, seja a relação da família com o corpo de Cristo, seja em relação da família com a própria fé. São muitos os desafios que nós podemos identificar. Uma vez entendendo que temos desafios, o que fazer? O que fazer com isso? A minha intenção aqui hoje à noite não é dar aos irmãos uma bula, uma receita de bolo. Uma receita de bolo que você vai sair daqui com 10 passos, 7 passos, e então você vai alcançar a família perfeita. Não posso fazer isso porque não funciona assim. Isso não funciona porque cada família é uma família, cada um tem uma cultura, cada um tem os seus próprios, o seu próprio universo, micro-universo, onde vocês têm a sua própria maneira de viver, entender a vida, construir a dinâmica de família. Cada um está vivendo um momento muito específico. Então eu não tenho como criar aqui uma receita de bolo. Eu não tenho como falar para você como você vai superar os seus problemas. Eu não tenho como fazer isso. Eu tenho como falar para você como você pode estar pessoalmente enfrentando esses problemas. Como você pode pessoalmente passar por esses problemas. E também posso falar para você como você pode se sentir durante o enfrentamento desses problemas. Eu não posso aqui resolver o seu problema. Mas eu posso mostrar para você
alguns valores que você pode guardar no coração e que, se não resolverem o seu problema, vão fortalecer você durante o processo de enfrentamento deles. Então esse é o nosso desafio aqui hoje à noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, no versículo 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Esse texto está falando sobre a igreja. Logo depois que Jesus foi assunto aos céus, a igreja foi cheia do Espírito Santo, eles começaram a se reunir, eles começaram a conviver, eles começaram a criar uma comunidade. Essa, então, é a realidade de vida dos primeiros cristãos, logo depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Diz o texto: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Até aí. Eu fico intrigado quando eu olho a realidade da igreja do Novo Testamento, porque quando o Espírito de Deus desceu, esse povo sofreu uma mudança radical sobre a forma como pensavam, sobre a cultura que eles estavam imersos. Eles conseguiram superar algumas ditaduras culturais, algumas impressões culturais, algumas práticas culturais nas quais eles eram imersos, para aderir automaticamente a um novo universo, a uma nova maneira de perceber a vida, a um novo formato de entendimento sobre a realidade humana, simplesmente porque eles foram cheios do Espírito Santo. Agora, aquela humanidade que era dividida, uma humanidade que estava imersa em uma profunda divisão econômica, em uma divisão racial, em uma divisão social, em uma divisão sexual, porque homens eram melhores que mulheres, em uma divisão religiosa. Tudo isso começa a ser superado porque a igreja está cheia do Espírito. Paulo vai dizer, olha, porque em Cristo não há homem nem mulher, escravo nem livre, bárbaro nem cita. Ele começa a dizer, olha, todos nós somos iguais em Cristo. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Essa ideia de igualdade, de solidariedade humana, onde um se solidariza com o outro, porque um entende a necessidade do outro, não simplesmente porque encontra o outro numa situação inferior e manifesta dó, mas simplesmente porque se enxerga no outro, se percebe no outro, e por se ver no outro, quer supri-lo, quer cuidar dele, por causa do amor. Isso é a realidade do reino de Deus, a realidade que a igreja vem experimentando, a realidade que nós encontramos nesses versículos. Essa igreja, ela é a manifestação dessas muitas famílias que começaram a se reunir como igreja. Uma igreja que vive essa realidade do reino não é simplesmente uma religião ou um grupo religioso que está reunindo e está fazendo coisas diferentes. Estão fazendo, ações diferentes. Não. São muitas famílias que foram encontradas pela palavra de Deus, que foram tocadas pelo Espírito de Deus e que mudaram a maneira de se comportar, de viver e de se relacionar, e mudando o seu interior, a sua relação micro de família, puderam impactar na relação macro de igreja. Igreja
é formada por várias famílias. Você não pode encontrar uma igreja saudável onde famílias estão adoecidas. Você não pode encontrar uma sociedade saudável onde a família está adoecida. Quanto mais doente estão as famílias, mais doente vai estar a igreja, mais doente vai estar a sociedade. Porque a sociedade é a expressão dessa relação micro das famílias. Quando Deus age tocando, Ele toca na vida de pessoas que, em primeiro lugar, mudam, transformam o seu ambiente familiar, mudam o comportamento dentro do lar, mudam o entendimento a respeito da verdade familiar, e porque mudam as suas famílias, são capazes de impactar no macro, dentro da comunidade cristã, no macro, dentro de uma sociedade. E assim ele começa a ser usado por Deus para legitimar a ação do Espírito Santo dentro dessas sociedades onde ele se encontra, seja dentro da igreja ou seja dentro do ambiente social fora da igreja. É legitimado por Deus como sendo pessoas que entenderam a realidade do Evangelho e por isso vivem uma vida diferente e a mão de Deus pode ser vista sobre elas. É por isso que o texto vai dizer que eles tinham eles agradavam a sociedade ao seu redor. As pessoas gostavam desses primeiros cristãos, porque viam na vida deles essa expressão da realidade de Deus, que tocou, em primeiro lugar, na individualidade, na vida familiar, e, lógico, se expressou dentro desse grupo cristão. Irmãos, nós, como cristãos, somos também esse povo que foi cheio do Espírito. O único problema é que nós estamos traduzindo a nossa espiritualidade, confundindo-a com religiosidade. E achamos que a ação do Espírito se manifesta simplesmente nas nossas expressões de rituais públicos, ou dos nossos encontros públicos. E aqui, nessa expressão macro da religião cristã, na nossa comunidade reunida, nós então sentimos a presença do Espírito quando cantamos, quando tocamos, quando ouvimos a palavra. Sim, isso é verdade. Mas verdade primária é que o Espírito de Deus, quando derramado, toca no indivíduo e muda a sua realidade, em primeiro lugar, dentro das próprias casas, dentro dos próprios lares, para tornar a sua ação dentro da sociedade uma expressão dinâmica da ação do Espírito Santo que transforma vidas, que transforma o povo. Qual é o problema, irmãos? É que todas as vezes que tratamos sobre família, nós pegamos modelos, nós pegamos uma família que é um modelo ideal e damos alguns passos, criamos alguns passos, alguma receita de bolo para alcançarmos aquele modelo que alguém estabeleceu como modelo ideal. E queremos, então, fazer da nossa vida a expressão da cópia daquele modelo que nos está sendo apresentado. A grande realidade bíblica é que a nossa mudança não significa repetir experiências. Ter uma família saudável não significa repetir experiências. Não é estabelecer um modelo, copiar um modelo e aplicar dentro das nossas casas, porque cada caso é um caso, porque cada casa é uma casa. Não adianta estabelecermos modelos para tentarmos simplesmente copiar. Nós não
repetimos experiências. O segredo está naquilo que o texto diz, em se tornar um só coração. É a casa que entende isso aqui. Que depois que você creu, depois que você é essa família de fé, você precisa ter uma mente, um coração. Essa é a base de uma família. Essa é a base da família cristã, da Igreja de Cristo, porque, em primeiro lugar, é a base da nossa família de sangue, do dia a dia. Uma grande dificuldade que nós temos hoje em entender isso é porque nós criamos uma ilusão romantizada. Nós temos um olhar romântico para a família. Um olhar que foi criado a partir de Hollywood. Que família real é aquela família que depois que eles enfrentaram todos os problemas para ficarem juntos, ponto. A história depois do ficarem juntos e se casarem eles foram felizes para sempre. Cada casal aqui sabe que não é verdade. O felizes para sempre tem os seus altos e baixos. A história de Hollywood sempre acaba com o felizes para sempre. E nós sabemos que a gente não é feliz para sempre. A gente é feliz. Nós encontramos a felicidade. Encontramos a felicidade na sua subjetividade. Na sua subjetividade que garante a nós a experiência de felicidade em momentos. Então, na família, tem momentos que nós somos felizes e tem momentos que nós não somos felizes. E por causa dessa busca, desse frenesi pela felicidade, as famílias estão sofrendo. Estão sofrendo porque as pessoas estão cada vez mais intolerantes a frustrações. Quando você está frustrado, quando a coisa não está andando bem, você troca, você muda, você abandona, você deixa de lado. E olha, talvez a coisa não está andando bem para você nesse momento. Sabe, tem vezes que as coisas lá em casa também não estão andando bem, gente. Tem vezes que as coisas também lá em casa não estão tão alinhadas. O modelo da família ideal, de que vai tudo certo, que está tudo sempre muito bem, isso é criação de Hollywood. Nem sempre a gente está romântico. Nem sempre as coisas estão felizes. Às vezes as coisas, elas saem dos trilhos. E talvez você está vivendo esse momento. Ou já viveu esse momento. E talvez esse momento na sua vida levou você a um fracasso. Fracasso nos seus relacionamentos, fracasso com a família. E é por isso que tratar sobre família é algo muito delicado na igreja. Porque a gente corre o risco de, ao tratar sobre o assunto, as pessoas se sentirem culpadas, apontadas. E esse não é o propósito aqui. Sabe por que não é o propósito? Porque eu e você temos problemas. Temos dificuldades e somos chamados por Cristo e capacitados por Ele a superar. Mas nós aprendemos isso de papai e mamãe. Nós aprendemos os problemas de papai e mamãe, e não é papai e mamãe de sangue apenas, é papai e mamãe os primeiros, Adão e Eva, de quem todos nós derivamos. Nós aprendemos, irmãos, e nos tornamos pessoas marcadas pelo pecado. O nosso desejo é pecaminoso. A nossa vontade muitas vezes vai contra o da outra pessoa. Nós vivemos em uma realidade caída, em uma realidade de pecado, onde todas as expectativas jogam contra o ambiente do reino de Deus, os valores do reino de Deus.
Nós vivemos a realidade da queda de Adão. Mas nós também podemos, como igreja de Cristo, aprender que temos uma outra realidade que nos chama, que nos convida a vivermos uma vida diferente, onde nós podemos fazer o enfrentamento das nossas situações de forma diferente. Não é simplesmente não passarmos por problemas. É passarmos por problemas de uma maneira diferente. É a realidade da cruz. A realidade da cruz é onde nós encontramos perdão. É onde as coisas não deram certo ou não estão dando certo, mas a cruz é o lugar de possibilidades. É o lugar das coisas poderem se renovar. É onde o passado, ele é perdoado pelo sangue de Jesus. Onde nós olhamos para o nosso passado e as coisas não foram feitas de maneira correta ou não saíram de acordo com o planejado ou o script. Mas o sangue de Jesus, ele pode ser lançado sobre todo esse passado e pode, então, nos conduzir a um novo momento. A uma nova experiência de vida. A um futuro cheio de possibilidades da presença real do Espírito Santo. Aonde nós vamos viver um coração, uma mente. Sabe qual é o nosso principal adversário hoje em dia? A cultura contemporânea. Assim como os cristãos foram cheios do Espírito e precisaram superar, as noções culturais que eles aprenderam no seu tempo, e o Espírito Santo os fez superar por meio desse poder avassalador que transforma corações e nos faz entender a humanidade a partir da perspectiva de Deus. Da mesma maneira, nós precisamos ser imersos na palavra de Deus, no Espírito de Deus, para entendermos as expectativas de Deus na humanidade dentro dos nossos dias, entendendo que existem muitos fatores culturais, nem todos, mas muitos fatores culturais que são avessos à palavra de Deus. Aí você pode dizer, mas o diabo é o principal adversário, diz a Bíblia. Não, é verdade. Deixa eu falar para você. O diabo, então, nós vamos colocar ele como o técnico dessa cultura. Ele é o técnico, ele é o gerente, ele é quem gerencia todas essas coisas. E dentro dessa gerência dele, o que ele quer fazer cada vez mais é descaracterizar a igreja, descaracterizar as pessoas do perfil do reino de Deus, para o qual nós fomos chamados e somos conduzidos pelo Espírito Santo. E os cristãos hoje, ao invés de serem guiados pela palavra de Deus, eles são guiados muitas vezes por conceitos culturais. E você fala a respeito de papel de marido e de mulher, as pessoas falam, não, mas isso é anacrônico. Ou seja, isso é só para o tempo bíblico, não vale para o nosso tempo. Nós vivemos outros tempos, nós estamos no tempo da modernidade. Esses valores foram superados há muito. E eles são guiados pelos valores culturais. Certo e errado já não é mais ditado com base no caráter santo de Deus, nas Escrituras, mas ditado pelas Escrituras. Mas ditado pela cultura. A cultura onde nós estamos imersos. Isso, irmãos, tem levado casamentos à destruição, lares ao caos e filhos para o inferno. Porque cada vez menos os valores da fé estão sendo aplicados dentro de casa. Porque nós estamos em um momento onde nós não estamos conseguindo combater esse grande inimigo que é a cultura moderna. E qual é a característica dessa cultura moderna? Em primeiro lugar, o individualismo. Desde os tempos da modernidade, quando surge
ali a Renascença, o Iluminismo, o ser humano começa a se entender como homem moderno e começa a definir o novo momento histórico como modernidade, e depois disso, já nos nossos tempos, ele passa a definir isso como pós-modernidade. O individualismo passa a fazer frente e passa a se tornar um fator preponderante dentro das casas, dentro dos conceitos, dentro do ensino. Nunca tivemos um momento histórico onde as pessoas pensassem mais nelas mesmas do que hoje. Hoje, as pessoas pensam unicamente em ser felizes, ou serem felizes. É a busca constante pela felicidade. Se você se relaciona com o outro vive para te fazer feliz. Você se casa para ser feliz. Você tem filhos para ser feliz, para suprir uma necessidade sua. Nunca, em toda a história da humanidade, e você pode estudar, existia sim o individualismo, mas nunca um individualismo tão generalizado, onde as pessoas, elas se abstessem das suas responsabilidades sociais, da sua responsabilidade familiar, como hoje acontece. Nunca na história nós tivemos um tempo com tanta intensidade como nós vemos hoje. Mas para nós é difícil perceber isso, porque nós somos como um peixe dentro do aquário. O peixe dentro do aquário acha que aquele mundo é o mundo dele. Que aquele mundo é o universo dele. Ele não consegue perceber que ele está dentro do aquário. O peixe que está dentro do aquário acha que está no mar. A grande ação do Espírito é quando ele nos tira desse aquário cultural e nos capacita a ver além, que a humanidade é mais do que esses meros valores ditados por uma cultura que vem sendo gerenciada por Satanás, por valores demoníacos e demonizados, e nos capacita a ver a humanidade pela ótica de Deus. Assim ele capacita a ver família pela ótica de Deus, capacita a ver marido pela ótica de Deus, capacita a ver a esposa pela ótica de Deus e os filhos através dessa experiência do reino de Deus. Sabe? Existe um fato hoje. Nós temos cada vez mais divórcios, nós temos cada vez mais casamentos disfuncionais, cada vez mais. Porque nós passamos a acreditar que informação correta gera ação correta. Informação correta gera ação correta. Nós nunca tivemos, também na história humana, uma geração que tivesse acesso à informação, a tanta informação quanto a nossa. Dizem os estudiosos, eu não sei, que uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informação do que o César, imperador, no auge da sua glória. Uma criança de 7 anos. E aí toda essa informação tem feito o quê nas relações? Tem mudado o quê nas relações? Nada. Agostinho já dizia que a maior distância do universo é a distância entre a mente e o coração. O nosso grande problema é que nós estamos sabendo muito, mas não estamos tendo um só coração. Está faltando um só coração dentro de casa, um só coração dentro das famílias. E a família tem sido bombardeada o tempo inteiro, com valores outros, diferentes da cultura do reino de Deus. Nós podemos ver no ano 60 a revolução sexual, bombardeando a família, abrindo a população mundial a experiências sexuais totalmente distorcidas, descomprometidas,
fazendo da sexualidade apenas um utilitário do prazer, ao invés do compromisso familiar que o sexo produz. Nós temos, depois dos anos 60, a emancipação da mulher. Foi bom, teve os seus aspectos positivos. Mas, nesse feminismo exacerbado que nós encontramos na sociedade, nós encontramos a mulher emancipada, porém, nós vemos também que a mulher ganhou o mercado, mas perdeu o coração do marido, mas perdeu a presença dos filhos, terceirizou a educação e terceirizou a construção da família. Se precisa limpar a casa, a gente contrata alguém. Se precisa cuidar dos filhos, a gente contrata alguém. Se precisa ensinar os filhos, tem professora particular. E assim vai terceirizando as relações. E com isso nós temos a legalização do divórcio, coisa que há 40 anos era absurdo, mas não ficou suficiente a legalização do divórcio. Depois da legalização, virou prática o divórcio. Divórcio se tornou resposta para as muitas situações de dificuldades, para os problemas. Vamos resolver os problemas? A gente já sabe, é prática. Vamos divorciar, a gente resolve. A gente é incompatível mesmo. E depois da prática do divórcio ter se tornado uma prática comum, nós temos a banalização do divórcio. Hoje é mais fácil você se divorciar do que você se casar, se você não tiver filho. Vai lá e tenta casar, e vai lá e tenta se divorciar. Você vai ver que é mais fácil você se divorciar do que você se casar. Irmãos, nós como seres humanos, estamos vivendo um tempo muito difícil de valores, de percepções do universo da família. Agora, nós temos uma luta de grupos, de pequenos grupos sociais, pela legalização e configuração de modelos familiares homoafetivos, que também é um problema para a família. E eu não estou dizendo que eles não têm direitos, eu não estou dizendo aqui que eles não podem fazer a vontade deles, que eles não podem viver do jeito que eles querem viver, que eles não têm que buscar, sim, os direitos deles dentro da sociedade. Não estou dizendo aqui, pelo contrário, estou afirmando que não pode haver nenhum tipo de violência e indignação contra aqueles que aderem. Não, eu estou dizendo que é só mais um golpe no modelo que a Bíblia nos apresenta como padrão familiar, que é Deus criou macho e fêmea, homem e mulher as criou. E tudo isso está entrando na sociedade e se tornando comum, se tornando algo que vai virando e vai se tornando cultura. O problema, irmãos, então, está no relacionamento. Será? É o que dizemos. Eu não aguento mais. Meu relacionamento não vai mais para frente, não dá mais certo. Não está dando mais certo. Será que é o relacionamento? Será que é o seu relacionamento que está com problema? Ou está o problema na finalidade que você deu ao relacionamento? Nas expectativas erradas que você criou a respeito do relacionamento. Se nós temos uma cultura de individualismo, a cultura de individualismo nos levou automaticamente a um pulo para a cultura do consumismo, a cultura do consumo. As pessoas passam a existir para me fazer feliz. Quando eu tenho essa expectativa, e você que é casado sabe, a pessoa vai nos frustrar. Ela vai nos magoar. E se eu não suporto frustração, se eu não suporto ouvir um não, logo,
esse divórcio, a separação, vai se tornar uma opção. Por quê? Porque eu acredito que a pessoa existe para me fazer feliz. Gênesis, no capítulo 2, vai dizer o seguinte: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. É assim que Deus definiu a primeira relação, o primeiro casamento, o primeiro relacionamento. Ele falou, olha, portanto o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. As pessoas hoje, elas não entenderam que o chamado para o relacionamento, o chamado para o matrimônio, o chamado para a constituição da família, não é querer ter, mas é deixar. É deixar. Você não tem que querer a outra pessoa para ter nela a sua felicidade, para ter nela as suas expectativas supridas, para ter nela a sua realização pessoal. Você tem que deixar os conceitos da casa do pai e da mãe. Porque a casa do pai e da mãe cria conceitos. Você precisa deixar os mimos da casa dos pais, porque pai faz o que você quer. Esposa, marido não serve para fazer o que você quer. Tem que deixar a mentalidade infantil, porque os seus pais lidaram com você na sua infantilidade. A sua esposa e o seu marido não servem para poder criar você como uma criança. Você precisa ser um homem, você precisa ser uma mulher. Precisa deixar os caprichos que os pais faziam, deixar a cultura da satisfação. Porque antigamente, o que você fazia quando seu pai dizia não? Você chorava, batia o pé, ficava bravinho e ia para o quarto. Com a esposa, com o marido, se você fizer isso, você vai ficar chorando sozinho no quarto. Porque tem que ter maturidade. Tem que entender que tem que deixar a si mesmo para construir um novo eu junto com a outra pessoa. Porque foi isso que Adão precisou fazer. Ele precisou deixar de ser ele mesmo para se encontrar com a outra pessoa e se tornarem uma só carne, uma única pessoa. Um só. E eles não tinham vergonha disso. Eles estavam nus. A cultura do individualismo, ela vem junto com a cultura da privacidade. Já ouviram falar? Marido e mulher, pais e filhos. Eu quero a minha privacidade. Privacidade dentro de família? Família é um só coração, é uma só mente, é andar em equipe, é andar junto. Privacidade de quê? Sabe, marido não tem que ter o WhatsApp com senha. Esposa tem que saber o Facebook do marido lá, a senha do Facebook. Computador do marido, se tiver senha, a esposa tem que saber. A esposa também, se tiver computador, o marido tem que saber. É livro aberto. Eles estavam nus e não tinham vergonha um do outro. O que a gente tenta esconder um do outro? O que você está tentando esconder um do outro? Casamento, irmãos, em momento algum nas Escrituras, diz que existe o casamento para a nossa felicidade. Casamento não existe para a nossa felicidade. No casamento, existem alguns aspectos que contribuem para a nossa felicidade. Alguns aspectos do casamento contribuem para a nossa felicidade. Porém, felicidade é algo subjetivo. Que então não é o objetivo do casamento. Você tem momentos de felicidade dentro do casamento, mas também tem momentos de tristeza. O casamento, ele tem uma prerrogativa. Deus criou o casamento com uma prioridade pedagógica. Ensinar a mim e a você a amar de fato. Ensinar o ser humano a amar. Porque é no casamento que a gente ama. Ama de maneira realista. A gente precisa sair
de nós mesmos e nos encontrar com o outro e sermos um só com o outro. Nós precisamos fazer um só coração, uma só mente. Nós precisamos andar em equipe. Mas se isso não acontecer, o divórcio é uma possibilidade. Por quê? O casamento, quando vai mal, o casamento quando não está legal, a primeira coisa que a pessoa diz é: mas eu mereço ser feliz. Não entendeu a função do casamento. A função do casamento não é você ser feliz. É você fazer o outro feliz. É você se doar para o outro. É você investir na vida do outro. Quem é o outro? Isso é o casamento. É para isso que o casamento existe. O texto que eu citei agora, de Gênesis 2, foi escrito por Moisés, foi repetido por Jesus e também repetido por Paulo, em Efésios capítulo 5. Aqui, em Gênesis, nós temos a relação da aliança. Quando nós temos uma aliança com a outra pessoa, quando nós fazemos uma aliança com a outra pessoa, o que fundamenta a nossa relação, o nosso casamento, o que mantém o nosso casamento, não é o amor, é a aliança. É a minha palavra que eu empenhei. É a aliança que é sustentada pela minha palavra diante de Deus. Sabe por quê? Fala a verdade. Tem dia que você não ama ele. Não é verdade? Tem dia que você não ama ele. Tem dia que você não ama ela. Tem dia que não está legal, gente. Tem dia que a coisa não está alinhada, não está funcionando. Mas você olha para ela de manhã na cama e a coisa não está legal. E vocês já dormiram meio emburrados um com o outro. E você levanta de manhã e fala assim: bom, eu tenho duas possibilidades. Ou eu saio por aquela porta e não volto nunca mais. Ou eu saio por aquela porta, vou dar o meu corre de dia a dia, vou fazer o meu trampo, levantar cedo, sabe, fazer a correria, ganhar o pão de cada dia, voltar, e mesmo emburrado, eu vou colocar o pão na mesa, vou cuidar dela, vou sustentar ela, porque essa é a minha função, essa é a aliança que eu tenho com ela. Não é assim que acontece. A gente levanta e faz, é a opção que nós temos. E como é que você demonstra amor? Mulheres, esquece o romantismo hollywoodiano. Sabe, do homem que é romântico porque vem e traz flores para você. Vem e traz a caixa de bombom em formato de coração. É legal isso aí. É legal, mas isso não é romantismo. Romantismo, segundo a Bíblia, é esse cara que não está bem com você, levanta de manhã e vai dar o corre dele para cuidar de você. Isso é romantismo, segundo a Bíblia. Isso é ser, desculpa, irmãos, isso é ser macho. O problema hoje é que está faltando macho. Ele quer fazer cartinha de amor, mas não quer trabalhar. Sabe fazer poema, legal, quem gosta de fazer poema, tá? Eu acho legal. Mas isso não sustenta a barriga da sua esposa não, meu filho. Tem que dar o corre. Mas tem que fazer isso por amor, para cuidar. E o problema da esposa é o quê? Ela levanta de manhã, não está bem com o marido, vai procurar a amiga. Ai, amiga, sabe? As coisas não estão bem lá em casa. Ai, tudo que eu queria é que meu marido sentasse comigo, me ouvisse, assistisse um filme romântico, chorasse. Não, peraí, você está querendo um marido ou você está querendo uma amiga? As mulheres querem fazer do marido mulheres. Mulheres, homem é homem. Homem é homem, precisa continuar sendo homem. Deixa o homem ser homem. Essa história não vai ficar bem no final se você continuar com isso. Não vai dar certo. Deixa ele ser homem. Então, irmãos, precisamos manter a vida a partir da nossa aliança, a partir dos papéis. Em Mateus capítulo 19,
Jesus vai falar sobre o mesmo texto, acrescentando a longevidade dos relacionamentos. E ele vai dizer, olha, divórcio existe sim. Mas sabe por que divórcio existe? Segundo Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6. Moisés deixou da carta de divórcio, ele vai dizer. Mas sabe por quê? Por causa da dureza do coração de vocês. Sabe qual que é o problema? É que vocês não são um só coração. O coração está duro, está empedernido, está empedrado. Você está pensando só em você. Divórcio existe por causa da dureza do coração. Ele vai dizer, olha, os dois se tornarão uma só carne. Sabe o que é se tornarão? Processo. Não é que casa vira uma só carne, não. Você sabe disso. Logo depois da lua de mel, quando chega em casa, a tampa do vaso já mostra que não são uma só carne. Não é? Tampa de vaso mostra muita coisa, fala a verdade. Né? Mas a tampa do vaso de novo, né? Mostra que não é uma só carne. Porque nós temos irmãos, nós temos uma geração fast food. Das coisas rápidas, nós não entendemos que é o processo. Jesus vai dizer assim, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Olha, a coisa não é fácil, não. Esse negócio da tampa do vaso, às vezes, dura a vida inteira, tá? Toalha, fala muito pra gente também, né? Essas coisas, dura às vezes a vida inteira. Mas deixa eu falar, é difícil para você, mas Deus está nesse negócio. O que Deus uniu, não separe o homem. Deus está nesse negócio aí. E é nessa relação, cheio de altos e baixos, cheio de dias alinhados e desalinhados, que Deus está. E Deus está conduzindo vocês. Para onde? Para o processo do aperfeiçoamento. A geração fast food não aguenta o processo. É por isso, olha só, 2011, os divórcios no Brasil aumentaram 45,6% em relação a 2010. Quase 50% de aumento de um ano para o outro. A maior proporção ocorreu entre casais com 5 a 9 anos de casados. Cerca de 20%. A segunda maior proporção foi de casais de 1 a 4 anos de casados. São casais novos, casais que se casaram recente. Por quê? Porque o problema está em se lidar com a frustração. Uma geração que não sabe lidar com a frustração. Porque os pais não deixam os filhos se frustrarem. O pai não quer deixar o filho se frustrar. O pai acha que não pode falar não para o seu filho. Quando casa e a esposa fala não, o que ele vai fazer? Vai espernear, vai chorar, vai para o quarto, achando que a esposa é mãe dele e tem que fazer o que ele quiser. E nós nunca tivemos, desculpa homens, uma geração de homens tão infantis, homens que estão com 40, 45 anos nas costas e vivendo hoje uma adultescência. E as mulheres tendo que tratar o homem como se fosse filho. Olha só. 40,9% dos casamentos no Brasil duram apenas 10 anos. 40,3% dos divórcios acontecem com casais sem filhos. Casais jovens. A taxa de divórcio entre pessoas recasadas é o dobro daquelas que estão no primeiro casamento. Se você acha que divórcio e casar de novo resolve o problema, não resolve, piora, tá? E eu vou mostrar isso aqui para baixo. O problema não está no casamento. O problema está no nosso coração. O problema está no indivíduo. Não é relacionamento o problema. Está onde nós estamos colocando nosso coração. Só para terminar. Um estudo feito pela Linda White, socióloga da Universidade de Chicago. Está disponível em PDF, todo mundo pode ter acesso. É só você entrar, são 40 e poucas páginas. Tá? Só procurar lá no Google. Tá? O divórcio pode fazer pessoas felizes? Esse é o tema do estudo dela. O que ela fez? Ela pegou casais que estavam passando por crises
entrevistou esses casais, vários casais. 5 anos depois, ela procurou os mesmos casais e fez a entrevista de novo. E publicou, então, as impressões dela. Olha só, primeiro, pessoas que estavam infelizes no casamento e se divorciaram, 5 anos mais tarde, não se encontravam mais felizes do que aquelas que permaneceram casadas. Achou que a separação traria a alegria? Não trouxe. Segundo, comparadas com as que permaneceram casadas, não houve diminuição dos sintomas de depressão, ou aumento de autoestima, ou senso de autorrealização entre os divorciados. Se você acha que, mas ela não está cuidando bem de mim, ele não cuida bem de mim, eu preciso ter minha autoestima de volta, vou me divorciar, não acontece, não melhora, não supera. Outra coisa, a grande maioria dos divorciados, 74%, aconteceram entre pessoas que afirmavam terem sido previamente felizes no casamento, 5 anos antes. Ou seja, a grande maioria, 74%, aconteceram entre pessoas que afirmavam, ou seja, as pessoas se divorciaram. Hoje, aí ela perguntava para eles, mas e 5 anos atrás, vocês eram felizes? Eles olhavam, não, 5 anos atrás nós éramos felizes. Nós só não somos felizes hoje. E aí se divorciaram. Então não é questão de incompatibilidade, é questão de coração. Casamentos infelizes eram menos comum do que cônjuges infelizes. 75% dos cônjuges infelizes eram casados com alguém que se considerava feliz. 75% dos entrevistados falavam assim, não, eu sou feliz. E o marido ou a esposa falava, não, eu sou infeliz. É questão de relacionamento? Não, é questão de coração. De como a pessoa se entende. E por fim, 2/3 das pessoas que se consideravam infelizes no casamento, mas evitaram o divórcio, 5 anos depois estavam felizes em seu casamento. Isso é para deixar a gente estarrecido. 2/3, 5 anos depois, estavam dizendo, não, eu sou feliz. Se eu me divorciasse, eu teria feito uma bobagem. Paulo, em Efésios 5:33, vai citar o mesmo texto de Gênesis, de Mateus, e vai falar assim, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a sua mulher reverencie o marido. Sabe qual é o problema? É que nós não entendemos o processo e que todo o processo precisa de manutenção. Todo o processo precisa de manutenção. Faça um processo no seu trabalho e não faça manutenção que você vai perceber que vai ficar obsoleto. Casamento é a mesma coisa. Marido, você precisa amar a sua esposa. Você precisa levantar, você precisa dar o corpo, você precisa sustentar ela, você precisa cuidar dela. Olha, a mulher precisa se sentir suprida. A mulher precisa se sentir cuidada. Ela precisa sentir, sabe, que ela está segura. Se existe uma coisa que a mulher procura, é segurança. Ela precisa entender que se ela não conseguir trabalhar, você vai dar o corre e vai cuidar dela, porque essa é a sua função de marido. Mas, esposa, o marido precisa ser reverenciado. O que é reverenciado? Ele precisa sentir que você também cuida dele. Sabe? Todo domingo, quando saímos daqui no carro, eu pergunto para a Bruna assim, e aí? Como é que foi a mensagem para você? Dependendo da cara que ela faz, eu ganho o dia ou perco o dia. Só pela cara. Não preciso falar. Sabe por quê, mulheres? O marido espera isso de vocês. Se tem alguém que faz com que ele saia e enfrente o mundo, é você. E por você ele faz isso. Mas você precisa reconhecer isso. Fala com ele, olha, obrigado, porque você tem cuidado de mim, da nossa família, dos nossos filhos. Cuidar do marido é algo extremamente importante. É fazer manutenção.
Esse papo nós vamos continuar na próxima semana e nas próximas semanas, mas que o Senhor nos capacite a vencermos esse inimigo cultural que tem colocado algumas expectativas frustradas no nosso meio a respeito de como vamos lidar com problemas. Lidar com problema é você não desistir da pessoa que está com você. Esse é o conselho bíblico para nós hoje à noite. Que Deus abençoe a sua vida.